Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Hoje celebramos a festa de Santo André, neste sábado, dia 30. Celebrar um apóstolo é celebrar, sobretudo, os primeiros que foram a coluna primordial e são a coluna primordial, a primazia da Igreja. Cada um deles, abrindo seu coração ao chamado de Jesus Cristo, abandonou tudo. André deixou sua rede, deixou seu barco e seguiu a Jesus. Deixou com que Jesus falasse-lhe ao coração. Deixou com que a voz de Deus penetrasse no fundo do seu ser, não hesitando em dar o seu sim a Deus. São Boaventura diz: auxiliados pela sua graça, iluminados pela sua doutrina e fortificados pelo seu poder, ainda que simples e poucos numerosos, eles, os apóstolos, plantaram a Igreja ao preço do seu sangue, em todo o mundo. Quer através de discursos inflamados, quer através de exemplos perfeitos e ainda por meio de prodigiosos milagres. Assim, Santo André é esse exemplo de alguém que soube ouvir a voz de Deus, soube andar e pregar esse Evangelho de Deus, ser munido por essa graça de Deus, inflamado pelo Espírito Santo, deixou com que o amor de Deus pudesse agir em seu coração, o amor de Deus pudesse ser a direção da sua vida. E assim se colocou a serviço da Igreja e a serviço de Deus. Colocar-se a serviço da Igreja é deixar com que Deus inflame o nosso coração. Nós só dizemos sim a Deus quando nós aprendemos a amar a Deus. E quando nós o amamos, nós nunca dizemos não ao Senhor. Nós nos colocamos sempre em prontidão a servi-lo, a servir a sua Igreja. Porque amar significa servir. Nunca dizemos não. Nunca deixamos de fazer. Fazemos sempre, mesmo que isso seja um grande sacrifício no transcorrer da nossa caminhada. O amor se sobrepõe ao sacrifício. A abertura a Deus se sobrepõe a qualquer sacrifício nessa vida. Se torna suave qualquer sacrifício que nós fazemos por Deus e em nome de Deus. Papa Bento XVI dizia: tudo se define a partir de Cristo, quanto à origem e eficácia da missão. A missão recebemos-la sempre de Cristo, que nos deu a conhecer o que ouviu a seu Pai. E somos nele investidos por meio do Espírito da Igreja. Assim, os apóstolos investidos pelo Espírito da Igreja, nós, quando olhamos os apóstolos como exemplo de vida, nos deixamos munir por esse Espírito na Igreja, somos investidos pelo amor de Deus, revestidos pela graça de Deus. Nos colocamos na direção que Deus vai nos mostrando no nosso dia a dia. Não somos nós quem escolhemos, é Deus quem vai escolhendo por nós, porque é Ele que fala por nós, é Ele que vive em nós. São Cirilo dizia: Jesus, querendo enviar os seus discípulos como o Pai o tinha enviado a ele, era necessário que, para poderem imitá-lo na perfeição, eles compreendessem bem o mandato do Pai ao Filho. Compreender a nossa missão é compreender o mandato do Pai que fez ao Filho. O Pai ama o Filho e nos manda o Filho para que nós sejamos o que Ele nos mostre o quanto nós somos amados pelo Pai, o quanto nós somos redimidos pela sua graça e pela sua bondade. Deixar assim munir-se de Deus é deixarmos ser em nós essa presença da graça de Deus, nosso sim constante. Santo André, morto crucificado, nos mostra que na vida nós crucificamos a nossa vida, nos abandonamos para vivermos a graça de Deus. Deixamos de lado a nossa vida para que nós possamos servir nesse amor imensurável de Deus por cada um de nós. Ser por Deus e ser em Deus. Essa é a missão de cada um de nós.
Que os discípulos possam nos ajudar, os apóstolos nos ajudem na nossa caminhada cotidiana, na missão que Deus reserva a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.